Histórias de monstros costumam fazer sucesso no mundo todo, mas o fato deles insistirem em viver no fundo de lagos, em terras distantes ou nos confins das florestas tornam as suas supostas aparições em ocasiões raras e muitas vezes duvidosas. Assim, não é por acaso que o nosso conhecimento sobre eles vem quase exclusivamente de imagens borradas ou relatos pouco confiáveis. Relatos sobre o chupa-cabra ou skinwalker brasileiro apareceram pela primeira vez em Porto Rico, em meados dos anos 1990. Eles descreviam uma criatura bípede de quase 1,5 metro de altura com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Essa criatura, segundo esses relatos, estaria matando animais de criação para corte e chupando seu sangue, daí veio seu nome popular. Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Bruno. Sou de Morro da Fumaça, Santa Catarina e tenho 23 anos. E quando esse fato se iniciou, eu tinha 18 anos na época. Morro da Fumaça é um município calmo e tranquilo que fica ao sul do estado. A cidade é muito bela, tem várias florestas e muita região verde. E desde criança, eu tinha um amigo que se chamava Matheus e sempre fomos melhores amigos e fazíamos tudo juntos. Até que quando tínhamos 15 anos, a sua mãe morreu de um ataque cardíaco. Então, o seu pai vendeu a casa na cidade e foram morar em uma fazenda que era do seu falecido pai e avô do meu amigo Matheus. Mas a nossa amizade não terminou aí não, pois eu sempre ia para a fazenda passar o final de semana com o meu amigo, até porque, como era em área rural, ele não tinha amigos por lá, e ninguém da idade dele. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. E no dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo como de costume, pois quando ele vinha para a cidade com seu pai na sexta-feira, eu voltava com eles para a fazenda. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do caseiro, que ficava a alguma distância. E nesse dia, ele não estava, pois tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos, onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão, andando a cavalo, mexendo com as vacas, nos aventurando por dentro do mato, no terreno da fazenda. E do meio para o fim da tarde, voltávamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos lados, uma grande sala, um corredor e no final deste, uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado, e no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha ficava um enorme galpão, onde seu pai guardava a velharia e coisas como serra elétrica, carrinho de mão, cadeiras velhas, essas coisas. A fazenda ficava bem próximo à floresta, e sempre que eu ia para a sua casa, eu escutava sons estranhos vindo da floresta à noite, como gritos e até mesmo choro. E sempre que perguntava ao meu amigo, ele dizia que não ouvia nada. Mas um certo dia que eu passei ali na fazenda com o meu amigo, era tarde da noite e ele dormia profundamente. Então eu comecei a ouvir aqueles gritos esquisitos,
que pareciam de choro ou lamento. Eu não sei explicar. Eu me levantei da cama e fui até a cozinha, pois o som vinha próximo daquele lugar e ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. E inverno nessas cidades do sul à noite fica mais escuro que o normal. Eu tentei acender a luz da cozinha, ainda ouvindo aquele som do choro. Porém, não foi surpresa da luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Bem, isso até é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas, fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. E mesmo com a luz piscando, eu ainda estava ouvindo aquele barulho vindo lá de fora. Mas o estranho foi que no momento em que eu liguei a luz, aquele som lá fora, ele simplesmente parou. E como eu ainda estava sonolento, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para a minha surpresa, quando eu me deitei novamente, o barulho recomeçou, mas desta vez não parecia ser aquele choro esquisito, pareciam serem urros. Ah não, daí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Eu resolvi não ligar para aquilo, pois deveria ter uma explicação bem lógica. Então eu me cobri com o cobertor e adormeci. Comentei o fato com o Matheus na manhã seguinte, mas ele não pareceu tão surpreso. Então, o resto do dia passou normal, e no domingo eu fui embora para a cidade. No outro final de semana, quando voltei para a fazenda do meu amigo, ele me disse que algo estava acontecendo em sua casa, e que tudo que eu tinha presenciado antes, como os barulhos vindo da floresta, era real, e ele apenas fingia não ouvir, porque ele acreditava que se não notasse, aquilo ia embora. Mas acontece que tudo aquilo ficou pior. Na noite de sexta para sábado na fazenda, sentamos na cama perto da janela do seu quarto e ficamos jogando futebol de PlayStation. Enquanto conversávamos, pois na fazenda não tinha sinal de celular e nem mesmo de internet. E foi aí que começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da floresta. Ficamos com muito medo, e quando espiamos para ver o que era, entre a sua casa e a floresta havia uma grande área aberta, e podíamos ver vagamente a área aberta por causa da luz da lua, mas não podíamos ver além da escuridão da floresta. E de repente, uma grande criatura humanoide que parecia um grande lagarto saiu de dentro da floresta. Ele era careca, os seus olhos eram vermelhos, ele esticava a boca produzindo um som de choro e grito ao mesmo tempo. Ficamos em choque vendo aquilo. Então eu gritei um pouco alto, fazendo com que a criatura nos percebesse, e mesmo aquilo estando a uns 200 metros de nós. Ele escutou meu grito abafado. Então, aquilo simplesmente ficou invisível. Sim, ele não desapareceu, ele ficou invisível, pois deu para ver ele sumindo aos poucos, como se camuflasse. Isso foi o bastante para nós trancarmos a janela e apagar as luzes e ficarmos em silêncio até pegar no sono. No dia seguinte, nos questionávamos se realmente tínhamos visto aquilo mesmo ou se era nossa imaginação. Então, sendo as pessoas curiosas que éramos, decidimos sair para a floresta e procurar por pistas daquilo, seja lá o que fosse. Encontramos uma estranha árvore arrancada com um monte de buracos no chão. Ouvimos uma respiração pesada vindo de algum lugar de dentro de uma gruta que havia ali.
mas decidimos não entrar lá procurando. Bem, algumas semanas se passaram e nada. Voltei para a fazenda do Matheus apenas 2 meses depois. Ele então me contou que aquela criatura que vimos não era nossa imaginação, pois aquilo ficou muito surreal. A cada noite que se passava, a criatura se aproximava mais da fazenda, inclusive chegando a matar um dos bois do seu pai, deixando o animal totalmente sem sangue no corpo. Ele disse que eu não precisava me preocupar, pois o seu pai e alguns amigos procurariam na floresta o animal que fez aquilo com o boi. Esquecemos o assunto e depois resolvemos fazer trilha de bicicleta. Então o Matheus me emprestou uma bicicleta e me pediu para pegar uma das suas bicicletas no galpão dos fundos. Eu fui até lá, mas ao pegá-la, eu senti que algo me observava. Olhei para a floresta, mas eu não vi nada. De repente, eu ouvi um barulho estranho, literalmente, acima da minha cabeça. Eu olhei para o telhado, que estava a apenas 7 pés do chão, e vi aquela criatura sentada no telhado, a poucos metros do meu rosto. Eu entrei em pânico. A coisa gritou na minha cara, e eu corri de volta para o galpão, bati a porta. O meu amigo correu para o galpão da casa para ver o que tinha acontecido, e eu, ali parado em pânico, mandando ele trancar tudo. Nós nos trancamos lá dentro e esperamos que o seu pai voltasse. E isso foi por volta das 18 até as 20 horas. Eu não me lembro exatamente, mas era mais ou menos perto da noite. O seu pai estava na floresta com os amigos e empregados, procurando a criatura que matou seu boi, mas sem sucesso. E depois que ele retornou para casa, contamos a ele o que tinha ocorrido. E ele e 2 dos seus amigos e nós olhamos para a floresta e vimos aquela mesma criatura beirando a floresta. E quando eles começaram a atirar, a coisa correu e simplesmente ficou invisível. E nós não tínhamos explicação para aquilo. O tempo foi passando e foram aparecendo mais animais mortos. E detalhe, sem nenhuma gota de sangue no corpo. O seu pai procurou respostas para aquele estranho fenômeno, e um amigo disse para ele que aquilo talvez fosse ataque do chupa-cabras, uma criatura alienígena, e que talvez isso não fosse parar. O pai do meu amigo chegou até mesmo a consultar uma mãe de santo, e a mesma disse que era uma entidade maligna que foi enviada para atacar a sua família. Bem, o certo é que eu nunca mais quis voltar naquela fazenda. O pai do meu amigo presenciou a criatura algumas outras vezes, mas acabou desistindo da vida no campo devido àquele ser horrendo e voltou para a cidade. Já se passaram 5 anos desde que isso aconteceu e agora eu tenho pesadelos com aquele ser até hoje. O meu amigo Matheus, ele se mudou para cá, para a minha cidade, a cidade Morro da Fumaça. O seu pai o proibiu de tocar nesse assunto, pois as pessoas iam chamá-lo de louco, até porque pessoas de cidade pequena têm o hábito de fofocar muito. Bem, Fael, eu não sei o que era aquela criatura e nem o que aquilo queria, mas posso dizer que foi a coisa mais horrenda que eu já vi na vida. Pergunto aos inscritos: alguém mais testemunhou algo assim? Boa noite e vão dormir.